When the night has come And the land is dark, and the moon is the only light we see. Oh, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, Stand stand by me. Stand by me. Fala galera, bem-vindos de volta ao Super Gamecast. Esse é o nosso podcast número 24. A gente está de volta aí depois de um mês de muita correria, listas de fim de ano, grandes anúncios aí de 2017 que teve, praia e sol aí para alguns, né? Opa. E estamos aqui, claro, com o Leandro. Quais são as suas considerações iniciais para o podcast de hoje? Só queria dizer que o que a gente mais criticou no Final Fantasy XV acabou sendo o melhor do jogo, né? A Boy Band. Olha só. Estamos também com o Demetrio. Demetrio, qual a sua consideração inicial, meu amigo? Sou Joe, primeiramente é um prazer estar aqui em 2017 com vocês, meus amigos, novamente, de volta. E eu queria dizer que eu sou totalmente contra a violência contra os animais em jogos de RPG. Uma barbárie, o que acontece em busca de XP, aquele grupo de vândalos barbarizando os animais nos campos. Animais silvestres em extinção. Animais, muitos que nem atacam, são animais dóceis, que você tem que barbarizá-los para conseguir XP no jogo. Isso eu acho. Tá certo. E a minha consideração inicial, é mais ou menos o que o Lehais falou, eu retiro tudo o que eu disse ao longo desses últimos 23 podcasts, que eu tenho certeza que eu xinguei Final Fantasy nos últimos 23 podcasts, xinguei essa porra dessa boy band, mas os caras me conquistaram. E boy band Fantasy... que amamos, né? É, exatamente, e Final Fantasy tá de volta, cara. Finalmente em grande estilo, né? Pra reivindicar seu trono. Exatamente. E galera, antes a gente falar do nosso tópico principal, que obviamente é Final Fantasy XV, a gente tem as principais notícias da última semana com o nosso querido Leandro. Bom, só mencionar que a gente ficou um tempo fora, né? Então rolou muita coisa. Rolou inclusive mais detalhes do Nintendo Switch, Zelda, que chega junto, uhul! Zelda, já perdi 10 pontos nas nossas previsões. Quem não escutou de previsões aí, na realidade há controvérsias, mas eu deixarei a discussão pra quando a gente for rever a pontuação. O ano mal começou e já tem muitas pontuações a serem discutidas. Exatamente. Exato. Que mais que teve? Teve anúncio da parceria da Square Enix com a Marvel, foi assim, coisa não esperada, né? Vão ser vários jogos e tal. E, bom, tiveram várias outras notícias importantes, então vocês podem conferir tudo lá no site supergameplay.com.br, que tá tudo lá. Mas vamos começar. Temos 8 notícias, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, a primeira é que a remasterização do Final Fantasy XII recebeu data de lançamento e chega 11 de julho, finalmente. Aleluia! Extremamente esperado por nós, né? Com certeza, inclusive eu parei de jogar, né, pra jogar o Final Fantasy XV, iria voltar agora e não irei voltar. E agora você vai esperar até julho. Vou esperar e vou jogar as primeiras 15 horas de novo. Tá certo. Tá, mais do que justo. E fica a curiosidade aí, né? Esse era o último Final Fantasy que faltava pra aparecer num console da nova geração ou no PC, né? Porque os outros todos foram relançados de alguma forma. Olha só. Nice. Já que a gente tá falando nisso, teve outra notícia também de que o Final Fantasy XV
o diretor quer que ele deseja, né, que ele seja lançado no PC também. Olha só. Mas não chegou a confirmar assim na lata, né? Ele só falou que quer. Ele quer, né? Mas a Square é que manda. É. Mas enfim, seguindo, nossa segunda notícia, o primeiro DLC de Resident Evil 7 já está disponível uma semana após o lançamento do jogo. Assim, remetendo ao nosso podcast sobre pré-vendas e DLC, então, né? Uma semana depois do lançamento do jogo, já tem DLC, não poderia já estar no jogo? A gente elogiou a Capcom aí recentemente devido ao Resident Evil 7, mas Capcom, na boa, né? $10 uma semana depois do lançamento do jogo. Fala sério. Cara, ainda é bem menos feio do que o que vimos em Resident Evil Revelations 2. Acreditem. É verdade. Mas assim, por mais escrota que seja, é aquele escroto assim, Capcom, sua safadinha. Pra que isso, Capcom? Porque a Capcom, ela tá com moral comigo, entendeu? É uma empresa assim, que tá no coração nesse momento. Então não vou nem reclamar, tô de boa. Tá, obrigado. certo. Só esclarecer aqui que isso é depois do nosso querido amigo aí ter zerado, né, Resident Evil 7, depois de várias duras críticas ao longo de todos os podcasts. De 23 podcasts. Então, esses 23 podcasts, eles são... É pra queimar a língua, né, cara? Estamos aqui em 2017 pra pagar os pecados. Exatamente. Bom, prosseguindo, nossa terceira notícia, que a BioWare deve lançar uma nova franquia em março de 2018, que é bem cedo, né, pra ser uma nova franquia. Cara, extremamente cedo. O que essa BioWare tá fazendo? Eu queria entender o que tá acontecendo lá dentro. Porque os caras devem ter 300 pessoas agora trabalhando em Mass Effect e já tem um jogo planejado pra março de 2018. Como assim? Como assim? E aí eles falaram, né, que o joguinho vai ser de cooperativo, online, pra você jogar com seus amigos. Vai ser uma franquia totalmente diferente, então não tem nada de Dragon Age, tem nada de spin-off de Mass Effect. E estão mexendo nisso desde 2012. Então, cara, BioWare, mostra pra nós o que você tá fazendo. Segredinho bem guardado, hein? Pois é, ué. Esse negócio aí de ser cooperativo e tal me deu medo, mas aí eu vi lá que eles pelo menos falaram que fãs podem esperar personagens bem desenvolvidos, história complexa e tal. Então já alivia um pouco, né? Pode ser um jogo de menor escopo também, né? A gente tá pensando aqui num Dragon Age cooperativo ou num Mass Effect cooperativo, mas talvez é uma coisa menor, né? Vai saber. Pode ser. Bom, e nossa quarta notícia, Star Wars Battlefront 2 chega no final do ano e terá modo campanha. Outro que tá meio cedo, né, pra lançar. O outro saiu em 2015, 2 anos de diferença aí, mas eu acho que a EA tá no caminho certo, viu, porque o Battlefront 1, apesar de ser um jogo tecnicamente fantástico, né, vocês lembram dos gráficos, jogabilidade legal, aquele negócio bem Star Wars mesmo, né, eles conseguiram recriar um negócio muito espetacular do universo, mas não tinha história porra nenhuma, né, cara, e pra mim, pelo menos, Star Wars é história. Então você fazer um negócio que você não vai aproveitar toda a fantasia do universo e vai só fazer umas batalhas multiplayer lá, que um cara se matando um ao outro e pronto, sabe? Eu acho que talvez tenha sido um dos motivos que Battlefront não fez mais sucesso. Então, eu acho que eles estão pegando aí a ideia pegando os inputs, né, do Battlefield 1, que teve um modo história excelente. Estão pegando até do FIFA, né, que teve um modo história bom. E estão vendo que o povo gosta do modo história, que gosta do modo single player, cara. E tem que ter. Né? Se quiser lançar jogo exclusivamente multiplayer, faz um trem grátis pra jogar então, né? Porque, na boa. Tá aí Titanfall, né, cara? Tá aí Titanfall. E Titanfall mais um exemplo de modo história. Titanfall 2, né? Modo história fantástico. Isso. Que aprendeu, né? Já que no 1 não tinha uma coisa certa, não. Bom, nossa quinta notícia, que mais de 100 jogos estão em desenvolvimento para o Nintendo Switch, portanto, para quem tava com medo, né, de não ter jogo. Confirmados Tetris e o jogo da cobrinha, inclusive.
certeza absoluta que a Nintendo Vai ter. A vai Nintendo tá ter. contabilizando paciência, de mina Não, lá, como é que chama o fora- joguinho de mina? Hã? Minesweep. Mina? lá? Jogo minado. Campo Jogo minado, minado. certeza. Campo que vai. minado. Campo minado. Cara, fora aqueles jogos bizarros que eles postaram. Tem um último trailer aí que eu achei completamente bizarro. Pessoas jogando em sala de aula, pessoas jogando no trabalho, pessoa balançando o ar assim, como se fosse um gesto obsceno, sabe? E passando um pro outro, assim, aí. Isso não era tem uma de hora tirar que o leite espirra da lá. vaca? Não, esse é o de balançar uma garrafa de champanhe, eu acho. Ah, Aí você imagina nossa. o gesto. Aí Tem um uma jogo hora- de tirar o leite da vaca mesmo. Tem Tem também, mesmo, tem cara. também. E tem um jogo de barbear, tem umas mulheres lá fazendo a barba, cara. Ah, cara, não entendo, né? Eu não consigo entender isso, não. Mas enfim, É Nintendo mesmo. Não não entendo. entendo. É. Nossa sexta notícia é que o FIFA 18 foi confirmado que vai ter nova temporada do modo história, modo jornada. Aquele Alex que, Hunter. Que trouxe o Alex Hunter, foi muito bom no FIFA 17. E vai ganhar Oscar, né? De acordo com os amigos Confirmado. aí. Confirmada a adaptação para o Netflix, ainda em 2017. Série FIFA da Netflix. Bom, nossa sétima notícia, o pior capítulo do Final Fantasy XV vai receber atualização em março, que dizem que é o 13, né? Controvérsia essa Há notícia. controvérsias essa notícia. É, Apesar de que fui eu que escrevi essa notícia, eu tenho controvérsias com mim mesmo com relação ao título dessa louco. notícia aí. Mas a gente discutirá no tópico principal. E nossa oitava e última notícia é que a ZeniMax venceu um processo contra a Oculus e vai receber $500 milhão. Cara, essa notícia, ela é meio chata aí pra quem não gosta, né? Do mercado financeiro, de que tá acontecendo entre as grandes produtoras aí, mas ela é ao mesmo tempo interessante porque envolve duas coisas. Envolve uma coisa muito nova, né? Que é o Oculus Rift e o visor de realidade virtual. Basicamente, a ZeniMax, que é a dona da Bethesda, aí, né? É a produtora que é a dona da Bethesda e da Arkane Studios e etc, etc. Eles processaram a Oculus VR, né? Porque aparentemente a Oculus roubou tecnologia da ZeniMax, tecnologia de realidade virtual, e por isso eles implementaram o Oculus VR, né? Então era um valor absurdo aí e tal. E no meio disso tudo, que talvez é o mais curioso, está o nosso querido John Carmack, que é o criador aí do Doom, Wolfenstein, Quake, talvez uma das pessoas mais famosas do mundo dos games aí, né? E durante os processos lá dos jurados e tal, no tribunal, o John Carmack confessou que ele realmente copiou arquivos e códigos que não deveria e levou entregou para a Oculus antes mesmo dele ser contratado pela Oculus, né? Report. Então, report Sacana. total no Carmack aí. E é uma coisa errada a se fazer, mas ele continuou falando lá que isso que ele fez não beneficiou nem ele mesmo, nem e a ZeniMax também não perdeu, né? Mas de qualquer forma, o júri confirmou aí que a Oculus estava errada e vai ter que pagar $500 bilhão para a ZeniMax. E agora, o mais curioso é que a ZeniMax vai tentar fazer com que eles parem de vender o Oculus Rift nas lojas temporariamente enquanto o processo todo não for finalizado. Ô, louco. Polêmico a treta. E é isso aí. É isso aí? Então é isso aí então, né? Então é isso aí, então. Então vamos para o nosso tópico principal. É isso aí, galera. O nosso tópico principal, se você não adivinhou ainda, é Final Fantasy XV. Sei que a gente tá um pouquinho atrasado aí
com a discussão, mas só recentemente que todo mundo aqui conseguiu jogar e zerar o joguinho. Pô, o jogo é grande, né? O jogo é bem grande. E estamos todos ansiosos para discutir sobre Final Fantasy XV, sobre os pontos positivos, os pontos negativos, os momentos marcantes. A gente já fez um podcast, inclusive, aí sobre a série Final Fantasy, então a gente acha legal complementar com o último game da série, né? E, claro, deixar avisado para vocês que total spoilers nesse podcast para quem não jogou, né? Então, caso você ainda não tenha zerado Final Fantasy XV, salve o podcast aí no seu HD e assista depois de zerar, não é mesmo? Facinho, só clicar em download. E vamos começar, Demetrio. Vamos começar nos pontos positivos, né? Falar das coisas boas primeiro. Conta pra nós. Que é isso? Conta pra nós o que você mais gostou nesse joguinho de boy band. Simulador de boy band. Simulador de boy band. Vou ter que ir devagar, né? Porque senão não vai sobrar nada pra vocês falarem. Porque se eu empolgar aqui, vai longe. Que isso. Mas eu gostaria de dizer que foi o primeiro jogo que realmente é um RPG. Porque se você pegar o nome RPG é Role Playing Games. Nossa. Então, é um jogo de... Você fica dando rolê com os caras o jogo inteiro. E é muito bom, né? Porque o jogo inteiro é um rolê, na verdade. Tinha que ter. Não, peraí, deixa a gente processar isso. Peraí. Nossa, meu Deus. Meu Deus do céu. Então, cara, eu acho que o ponto positivo maior de todos... Primeiro, dizer que é um Final Fantasy de peso, né? Um Final Fantasy que nos entregou aquilo que a gente ficou discutindo tanto no podcast especial sobre a série, né? Que era ter de volta um Final Fantasy que fizesse a gente sentir, que tivesse peso, tivesse uma história legal. E eu acho que ele conseguiu entregar, conseguiu trazer Final Fantasy de volta. Não diria que é um Final Fantasy assim... que tá no nível dos melhores. Eu não diria isso. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas que ele passa de boa, sabe? Não passa nem raspando. Eu acho que ele passa bem. Então, eu acho que o principal ponto positivo pra mim é esse. É trazer o nome de volta. Trazer Final Fantasy e colocar ele no nosso futuro, sabe? Porque do jeito que já tava indo, eu tava meio com medo de Final Fantasy. Às vezes não demorar a ter realmente um novo projeto gigante como foram esses últimos Final Fantasy, né? Eu tava com medo da Square começar a desencanar da saga. Mas eu acho que não, foi um sucesso. E esse foi o maior ponto positivo inicial, assim, pra mim, que eu diria. Lehais, e pra você? Como mencionei, né, no comentário inicial aí, e a gente tá zoando aqui, mas a boy band acho que foi o ponto mais alto do jogo, que foi bem construído, né, o relacionamento daqueles personagens, pelo menos, daqueles 4. O jogo não é perfeito, né, Demetrio falou bem aí, não é perfeito, mas ele passa muito bem pelo nosso sistema de qualidade. E esse relacionamento pra mim foi o melhor, apesar dos... Nossa, aí eu já tô entrando na parte ruim do jogo, né? Apesar só no positivo, por enquanto. Tá bom, tá. Tá. É isso aí. Muito bom. É isso aí. E pra você, Carlão? Fala aí. Cara, vocês resumiram muito bem, né? Eu acho que o relacionamento do Noctis com os outros 3 amigos dele é o ponto central da história. Era uma das coisas que eu critiquei tanto, que eu falei assim, eu não quero controlar 4 caras aí, 4 boy band aí. Xinguei essa porra pra caralho aí ao longo dos últimos podcasts, mas a Square conseguiu fazer a gente se importar profundamente por aqueles personagens, inclusive alguns exemplos que eu tenho aqui, que eu vou deixar mais pro final, que entra mais nos pontos negativos. Mas a Square fez a gente se importar com aqueles 4 caras, não só com o Noctis, personagem principal. E eu achei até mais incrível isso, porque você tá controlando só o Noctis ao longo de 60 horas de jogo aí, ou mais. E mesmo assim, você não tá só se importando com ele. Talvez você importa até mais com os outros do que com o próprio Noctis, né? E eu acho... Esse negócio de...
assim, só falando sobre isso, o tanto que você sente quando tira um de você. Exatamente. Sabe, assim, nos outros Final Fantasy até é uma coisa assim, que tipo, você tinha os personagens que você gostava mais e tal, você preferia quando eles estavam na party, aí eles saíam, você ficava, não, saiu o cara, mas depois ele volta. Nesse jogo, no momento em que algum deles se ausenta, nossa, dá uma sensação muito ruim, né, de falta, assim, exatamente. mesmo. Não, cadê o cara, velho? Não tá Pior completo o negócio. Não, e o pior é que, tipo assim, estranho. por mais que o Noct seja o super poderoso, né? O que tem todas as armas e todas as magias, etc, etc. Você vê que você tira um cara, ele já não é quase ninguém, né? Você sempre precisa... Deu aquela sensação de que ele sempre precisa dos 3 amigos dele ali com ele pra poder vencer todas as coisas ali que ele tá fazendo, né? A falta de um ou mais ali reflete até no gameplay, fica mais difícil e tal. E eu quero dar um destaque também para uma outra coisa que eu gostei demais, que eu também estava preocupado, porque quem acompanha a gente sabe que eu sou absolutamente apaixonado por combate por turnos tradicional, e esse Final Fantasy não é, mas o combate de Final Fantasy XV eu achei fantástico, eu achei excelente, é divertido. Aquela questão do teleportar com Noctis, né, o Warp lá, e tudo mais que você tem, as possibilidades que você tem é complexo ao mesmo tempo, aquele tanto de arma, né, cada arma tem um dano específico num tipo de inimigo, né, tem alguns poderes, tem magias também, invocações e tal. Então assim, eu achei o combate muito, muito legal, apesar de alguns problemas que a gente discute depois, né, mas eu achei o combate muito divertido e muito satisfatório, né? Aquele negócio de você teleportar com uma lança na cabeça do inimigo, de longe era fantástico, né? Então, tipo assim, visualmente foda. Visualmente muito foda, muito bonito de se ver, né? Você batendo no inimigo e vencendo os bichos grandes ou os bichos pequenos e tal. E isso eu achei bem legal. E um outro destaque que eu tenho também, que é o pós-game do jogo. Eu joguei quase todos os jogos da série Final Fantasy e eu tô pra lembrar um que tinha tanto conteúdo extra depois que você zera. E eu acho que a Square fez isso pros fãs mesmo, sabe? Porque você tem lá versões especiais de todas as dungeons do jogo, você tem uma série de novas de armas fodásticas pra você poder procurar, e inimigos gigantes lá ou difíceis para você poder matar, e aquele tanto de caçada que sobra que você pode fazer também, e mais uma série de outras coisas, né? O carro voa e tem dungeon secreta que é absolutamente fantástica. Então assim, eu acho que o conteúdo pós-game do jogo, eu achei que foi um dos melhores da série até hoje, e isso a Square precisa ser parabenizada, viu? Então, Carlão, eu queria comentar também, cara, como ponto positivo, o carro, o Regalia. Mas, assim, não como gameplay, porque nos pontos negativos eu vou comentar um pouquinho que eu tenho do que reclamar dele. Mas mais como personagem do jogo, cara. Eu acho que o Regalia, ele foi tipo um quinto elemento da boy band, sabe? Eu acho que ele tinha que estar na capa do CD. Porque... Inclusive eu mandei pra vocês... A foto que eu usei a foto final lá, né? Você usou o carro. Que você escolhe uma... Ah, sim. Você escolhe uma foto pra ser a foto que marcou mais o jogo pra você. Você escolheu aquela do início. Eu usei a foto... Isso, do início, que são os 4 posando na frente do carro, sabe? Eu achei, assim, excelente. Porque, tipo, a parte do jogo em que você perde o carro, definitivamente, sabe? Que ele é danificado. Cara, me marcou pra caralho aquela cena. Eu fiquei muito chateado. Eu falei, nossa, velho. Morreu. Morreu o Regalia. Então... Mas ele, por acaso, tá na capa do jogo mesmo. Só uma pontinha dele. Sim, aí, exatamente. Aí, tá na capa do CD. Inclusive, o início do jogo é exatamente você empurrando o carro quebrado, né? Pois é, o carro parece que ele unifica o negócio, né, cara? Eu acho que ele é tipo... igual você falou mesmo, é unificado, né? Ele é um objeto que tá ali pra você sempre se identificar com aquele grupo de amigos, né? É o rolê, né, cara? É o rolê. Rolê playing games. Nem. Mas... E o que mais? O que mais vocês têm aí de pontos positivos? Sobre o sistema de batalha, você tinha falado, eu concordo plenamente, eu fiquei impressionado. De início eu tive certas dificuldades porque
é difícil de ver de onde tá vindo o ataque pra você saber defender, você saber a hora de defender, né? Mas acaba que acostuma e você leva porrada e não importa com isso não, né? Mas assim, é muito, muito, muito massa, muito empolgante o jeito de batalhar, né? E outra coisa, o visual. Eu achei impressionante. Sinceramente. Eu tava jogando esses dias, né? Essa semana. Foi só essa semana passada que eu terminei. E eu tava reparando na sombra do personagem. Que é muito certinha. É muito bonito. Ela é perfeitinha, assim, a estrutura da pessoa mesmo, né? Uhum. E teve um momento numa batalha à noite que eu tava lutando contra aqueles gigantes vermelhos que tem uma espada de fogo, sabe? E eu tava num local que tinha umas poças de água. E era à noite. E aí a luz do fogo da espada do bicho iluminava a poça de água, dando reflexo da espada. Eu achei fantástico, eu fiquei olhando assim, até levei umas porradas por causa disso. Mas muito foda, cara. Cara, essa questão gráfica que você mencionou, eu lembrei de uma coisa que o Demetrio falou pra gente um tempo atrás, que é a questão da animação também, né? Você vê que quando você tá movendo, andando com o personagem ou correndo, não é aquele negócio perfeito, padrãozinho de game, né? Você vê que é um negócio meio realista mesmo, né, Demetrio? Se o cara tropeça, o cara cansa, o cara... Cansa, isso. Eu já cansei de elogiar aqui o gameplay de Metal Gear Solid 5, que pra mim até agora era um dos gameplays mais, assim, que tinha peso, que eu sentia a física do negócio, sabe? Aí eu fui jogar agora, cara, achei completamente mecânico. Sabe, assim, você põe pra frente o cara, ele corre tão certinho, sabe, que... Aí é por conta do Final Fantasy XV, né, que, cara, é muito bacana o jeito que você corre assim, aí ele vai olhando, ele olha pra um lado, olha pro outro, esbarra nas coisas. Muito bem feito, muito orgânico. Eu tenho uma outra coisa, e aí a gente já pode entrar mais em detalhes específicos, mas eu tenho outra coisa que talvez vocês não vão concordar comigo, mas que eu gostei demais do jogo, é a história. E apesar de diversos problemas que a gente vai discutir ainda, mas eu achei a história, para um Final Fantasy, eu acho uma história relativamente assim, adulta, né? Um negócio mais centrado, um negócio mais... não aqueles trem muito viajado, sabe? Tipo, igual a gente tem nos outros Final Fantasy 12, 11 não, e 10 o e 10, tal. Cara. Não é aquelas coisas viajadas, né? É um Final Fantasy mais centrado, uma coisa mais... Não realista, mas assim... Vocês me entendem, né? O que eu tô tentando falar. E eu acho que quando você começa a analisar a história, né? Que basicamente é ali... Não é muito a história do Noctis indo lá pra encontrar a Luna e casar e etc, né? A história é muito mais complexa que isso. Você tem um vilão que eu achei fantástico também, o Arwin, né? Como é que chama? Ardyn. O Ardyn. Eu achei ele um vilão fantástico. E tipo assim, a história é tanto do Ardyn quanto do Noctis, sabe? Quando você vai parar pra analisar. Porque o Ardyn tá ali se sentindo traído, né? Quando você vai lendo toda a história do Final Fantasy, ou vendo nas outras formas que eles lançaram o jogo, o Ardyn era um dos antigos, digamos assim, herdeiros do trono de Lucis, né? E quando você começa a analisar isso, você vê que ele tá ali pra se vingar mesmo, que ele não foi escolhido para ser o representante final igual o Noctis foi, né? E por vingança ele quer acabar com aquilo tudo. E aí você chega no final, por mais que você fale assim, zerei, ganhei o jogo, etc. Não, quem ganhou mesmo foi o vilão, né? Porque ali, no final... acabou tudo, acabou, né? Não tem mais os herdeiros, o Noctis não tem herdeiro, não tem nada, ele morre, acabou tudo, né? Então, assim, apesar do Ardyn morrer também, digamos assim, né? Ele consegue realizar o que ele queria, que era acabar com essa história de sucessão do povo, dos filhos do Noctis e dos etc, dos herdeiros lá, então.
Então acho que essa história, quando você começa a analisar ela um pouco mais a fundo, tem diversos vídeos aí na internet pra vocês verem e tal. Quando você começa a analisar mais a fundo, depois que você zera, talvez você não tenha essa percepção. Mas depois que você começa a pensar e analisar ela mais a fundo, você vê que ela é mais complexa do que o jogo fez ela parecer, entendeu? E na sua visão, cara, eu já vi algumas teorias na internet e tal, mas o Arden, ele voltou a ser um Luciai? Não sei, isso é difícil saber, eu acho que não. Porque no final, a impressão que dá é que a única forma dele voltar é ele ser meio que perdoado, né? Porque, tipo assim, ele é imortal, ele não poderia morrer. Aí ele só realmente desaparece quando o Noct chega nele e fala: não, dessa vez você vai poder descansar, cara. Aí ele desaparece, né? Então, se a única forma dele morrer seria entrando para os antigos reis, né? Teoricamente ele conseguiu. Ele foi o Chatonildo, né? Ele foi até conseguir. Chatonildo, putz. Cara, mas então, eu gostei demais do vilão. Eu acho que a forma como o jogo te mostra, ele te apresenta ele também, que eu vi isso pelo jogo do Lerhais, aquele jogo que você jogou depois, é o Lerhais. E até o capítulo, sei lá, 9 ou 8, você não sabia quem era o vilão do jogo ainda, né? Uhum. Então, tipo assim, eu achei isso muito legal, porque você pega os Final Fantasy antigos, primeira cena você já sabe quem que é o vilão do jogo. Você já sabe, exato. Desde o início. E, às vezes tem uma reviravolta no finalzinho e tal, mas nada muito complexo, né? Exceto pelo Final Fantasy VI e tal. Mas no 15 aqui, cara, eles vão te colocando. O Arden aparece várias vezes e tal, mas você não sabe o que ele tá fazendo. Você acha que ele é só um comandado lá de Niflheim lá, né? E aí de repente ele se torna o vilão principal ao longo da história e eu achei isso legal. Cara, eu concordo aí que a história realmente foi boa. Se eu comparo com o 10, Final Fantasy X, assim, em termos de história, de qualidade de história, porque é o único que eu zerei, né, o 10, eu acho. E era muito complexo aquele negócio do Tidus. Sim, era desnecessariamente complexo, né, eu acho. Porque você terminou o jogo, que porra que aconteceu aqui? O que ele era, afinal? Então, nesse caso, tem certas coisas mais complexas, mas você acaba entendendo. Você tem uma interpretação sua, até porque o jogo ele falha também, né? Tem pontos da história que dá uns pulos e até eles vão corrigir algumas coisas aí, né? Com atualização. Mas você acaba entendendo e eu, pelo menos, fiquei satisfeito. Também. Eu também fiquei muito satisfeito com o jogo. Com a questão da história. Inclusive, é uma coisa assim que... quando a gente falou de Final Fantasy, eu falei muito sobre romance, que eu gosto muito que Final Fantasy tenha romance, é uma coisa que não teve no 13, e eu senti falta. Mas claro, nesse a Lightning jogo, é uma porta, não quem tem. vai fazer romance é uma porta? Desculpa te cortar, Demetrio, mas eu tive que mencionar esse detalhe. Não, me cortou com um comentário terrível ainda. Reporte nesse comentário da minha querida Lightning. Mas ok. Então, aí como eu estava dizendo, esse jogo não tem romance, cara. Apesar de que ele te engana que tem um romance, não tem porra de romance nenhum. Não tem, cara. E aí o que tem? Bromance. Tem bromance. E é muito bom, cara. E é engraçado que, assim, eu não sei se teria um bromance entre o herói e o vilão. É lógico que o bromance principal é da boy band. Mas a relação deles chega a um ponto que ela fica meio íntima. Vocês chegaram a sentir isso? E é aí que eu falo que eu não gosto que o pessoal reclama do capítulo 13. Porque sem ele eu não teria essa sensação, sabe? Eu acho que é ali que você vê o relacionamento do Noctis e do Arden, isso. Deles realmente se aproximarem, sabe? De alguma forma. Então, pô, fantástico, cara. É um Final Fantasy sem romance e que consegue te fazer sentir assim profundamente. Mas assim, assim, ele engana a gente acha que tem romance, né? Eu acho que deveria ter mais algumas cenas a mais, assim, mostrando uma ligação daqueles dois lá.
Foi muito pouco aproveitado. A gente já tá entrando nos defeitos, né? Uhum. Já estamos entrando? Beleza. Pois é. Podemos falar. Não, então, não, vamos voltar. Volta um pouquinho dos dispositivos, então. Pode falar. Que eu gostaria de falar do Chocobo. Fiquei profundamente apaixonado pelo meu Chocobo. Você gostou de customizar a cor dele e colocar rosa? Adorei, cara. Ficou lindo. Inclusive o meu, ele era verde fosforescente. Nossa. E aí, quando a Iris entra no grupo, dela é rosa, ficou parecendo o desfile da escola de samba da Mangueira. Cara, a hora que Verde eu subi rosa, no Chocobo com a fantástico. Iris no grupo e o dela na rosinha, coraçõezinhos pro Cara, Final Fantasy, cara. Eu não vi isso. Não, perdeu. Não subi no Chocobo quando Nossa! ela tava junto. Ela não virou pra você e falou que ela queria Perdeu. subir num Chocobo, que era o sonho dela, e você não foi levar Não. ela? Não. Eu não vi essa Meu fala, Deus. Meu Deus. Não jogou Final Fantasy XV. Tem um momento que você tá dirigindo de cara com ela, aí ela fala, nossa, meu sonho era andar num Chocobo. Na hora eu parei e já chamei um Chocobo. E aí o dela era rosa, cara, e eu morri de... Eu já... Não, e tem uma... Pode falar. Tinha uma dungeon também, assim, que eu fui com ela até a dungeon, com ela andando de Chocobo. Como assim? Dei mó volta. Que momento mó foi passeio, isso? cara. Foi. Foi no meio da história lá, você parou e foi, né? Não, é porque naquele momento em que você tá levando ela lá pro farol, Ah, sei. é nesse momento que ela fala. Sei. E aí, Aquele momento, tem 2 momentos que o jogo pergunta se você quer parar, né? Uhum. No primeiro eu não parei porque eu já tinha feito aquela área toda, já tinha feito aquela dungeon. Aí eu não fui. então, foi ali. Ah, Entendi. Foi ali que aconteceu. Esse esquema. não, perdi. Mas assim, só fechar essa parte do Chocobo, cara, porque o Chocobo existe em todos os Final Fantasy, são sempre criaturas fantásticas. Mas assim, o tanto que eles ficaram bonitos, cara. Eles parecem animais mesmo, né? Assim, o rosto, a carinha dele, o jeito deles mover. Quando eles não estão com você, ele fica mexendo a cabeça assim, tipo um pássaro. Ficou... Não, gostei demais do Chocobo. E o gritinho dele? E... Como que é, Leandro? Faz aí. Nossa, podia dublar o Chocobo esse cara. Dublador profissional de Chocobo. Né? Eu espero que vocês tenham visto que o Chocobo nada, né? Também. Lógico. Cara, eu vi mais ou menos isso aí. Como eu tava assim? entrando. Eu tava entrando Atravessei na água, aqueles mas lagos eu pensei, gigantes. não, ele não vai. É sério mesmo? Atravessei aqueles lagos gigantes de Chocobo. Não, eu não. E eu também. Eu não tinha Chocobo. certeza, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, ele sair na hora, fugir e eu voltei pra trás. Não. Ah, e um detalhe. Vocês repararam que a música do Chocobo ela tem 3 estados? Ah, é? Que dependem do gameplay? Não reparei. Olha só, vocês não já repararam. eu percebi que muda em alguns momentos lá. Então, depende de como você joga. Se você está caminhando, é só uma flautinha. Se você tá correndo, aí é ela completa. E na água também, quando você tá andando com ele, tipo patinho, nadando, ela muda também. Fica com outros Muito instrumentos. bom. Chocobo também é cultura. Cara, já que você falou do Chocobo, eu quero deixar o meu querido carinho aqui para as comidas do jogo. Extremamente realistas. Que se a Square não lançar um livro de receitas é perda de tempo. É verdade, cara, dava fome toda vez. Dava mesmo. Inclusive eu levei umas comidas violentas também de alguns chefes. Com certeza. As comidas do jogo foram terríveis também. E uma última coisa que eu queria falar, não sei se vocês iam falar, mas eu acho que por mais que Final Fantasy XV seja um pouco diferente aí do que a gente está acostumado da série, né, é meio que um novo caminho para a série, digamos assim, né? E as referências que eles manteram no jogo pra te mostrar que aquilo é Final Fantasy, sabe? Foi uma das primeiras coisas que eu falei pro Reis quando eu comecei a jogar. Eu falei assim, cara, é diferente, mas a todo momento eu sou lembrado que aquilo é Final Fantasy, sabe?
Não só nos bichos que tem os Cactuar da vida, tem os Tomberry difícil pra caralho, que parece o Yoda. Exatamente. Tem uns Você viu o Tomberry Jedi, cara? Puta que pariu. Exatamente. Fantástico. Então, os inimigos, né? Aquela coisa. O Prompto cantando a musiquinha de vitória do Final Fantasy de vez em quando, né? Nossa, esse é o maior ponto positivo do jogo, é esse aí. Aquele tanto de música de CD que você pode comprar por regalha pra poder ouvir as músicas da série, dos episódios, dos jogos antigos, né, cara? É muito detalhezinho que tem que te mostra que aquilo ali é Final Fantasy. E eu acho que a Square usou isso de uma forma brilhante, sabe? Eu acho que foi fantástico. Realmente, assim, esse subtítulo, né, de Reivindique Seu Trono, parece que eles levaram um pouquinho mais além nesse sentido, sabe? Porque nenhum outro Final Fantasy ele fez tantas menções como se fossem homenagens mesmo, né, cara? Tipo assim, você ter a trilha sonora de todos os Final Fantasies até aqui tem um feeling diferente, né, cara? É um jogo que homenageia todos os outros jogos. Então... E eu acho que a primeira isso, frase que você vê no jogo talvez é a mais relevante, né? Que ele fala que é um Final Fantasy para veteranos e novatos igualmente, né? Que ele fala no comecinho do jogo. Eu acho Exatamente. Que é isso que eles tentaram fazer e eles conseguiram com muito sucesso. Todo mundo sabe aí já aí que a gente adorou Final Fantasy XV, mas ele não existe sem seus problemas, né? Então, Lehais, fala pra nós o que você acha que é o principal ou um dos principais problemas do Final Fantasy XV, na sua opinião? Bom, tem alguns defeitos que eu reclamo. Tem um que eu tava falando antes, que eu tava começando a falar, mas da Luna. Eu queria que ela fosse mais usada, queria importar mais com ela, queria que tivesse um romancezinho, porque eu também curto romance e tal, em jogos, assim, histórias desse tipo. Só que não, cara, a gente tá falando spoilers, né? Ela morre, né? Eu até esperava que ela... Quê? Não vi isso, não? Eu não vi, cara. Você não viu o Chocobo Rosa? Eu não vi aquela morrer. Meu Deus. Mas então, eu até esperava que ela... Eu achava que ela ia morrer em algum ponto, mas eu achava que ela no final. Até porque os amigos chegavam pra mim e falavam, prepara lá, não chora não. Aí eu fiquei pensando nessas coisas, sabe? Antes de chegar na morte dela. Mas aí aconteceu mais rápido do que eu pensava. Foi lá do capítulo 9, por aí, né? Capítulo 9 ou 10, sei lá. É a parte que engrena o jogo, né? Só história, história, história. Que fica mais linear. Cara, mulher em Final Fantasy não passa do segundo CD. A Aeris... Mas aí que tá, a Aeris, aí vocês pegaram no ponto-chave pra mim, né? Porque aquela morte da Luna no Final Fantasy XV, pra mim foi tipo assim, uma homenagem à morte da Aeris lá no Final Fantasy VII. Que inclusive é basicamente do mesmo jeito, só diminui o tamanho da espada, né? Diminui demais. Como diminuiu? Um é uma faquinha, o outro é a Masamune lá do Sephiroth, né? Mas assim, mas é da mesma forma, né? Tipo assim, enfia lá na barriga e tal, não sei o que, não sei o que. Só que tem uma diferença muito, muito, muito grande no impacto da morte. Porque o impacto da morte da Aeris, tipo assim, é uma das coisas mais lembradas de todos os Final Fantasy da história. Né? É uma das coisas mais tristes de todos os Final Fantasy da história. Por quê? Porque o jogo gastou o tempo dele, que seja o primeiro CD, pra te apresentar a Aeris, pra te apresentar o que ela fazia, quais eram os anseios dela, né? Quais eram os objetivos dela, como é que era a personalidade dela. O jogo gastou o tempo pra te fazer importar com ela. E aí pegou e matou ela. Aí você fica machucado. Agora a Luna, cara... E aí a Luna eu acho que são dois problemas, né? O primeiro é que o jogo não gastou de forma alguma esse tempo para te fazer importar tanto com a Luna. Você importa um pouquinho, porque de vez em quando mostra um flashback, mostrando que ela é um oráculo, mostrando que ela é uma pessoa boa, curando as outros lá com o poder dela, né? Você fala, não, ela é uma pessoa legal, ela é bonitinha, não sei o que, não sei o que. Tem um cachorrinho. Mas não é o suficiente. Tem um cachorrinho um e tal. Mas não é o suficiente para te fazer importar tanto com ela, né? E
E isso eu não tô falando nem do filme, porque no filme, pra mim, ela é a personagem mais ridícula do filme, porque ela só foge, né? Piriguete. Só fica fugindo, não faz nada. Piriguete Imperial. Agora, talvez o mais foda pra mim, que me fez não importar de jeito nenhum com aquela cena da Luna morrendo, é por causa do Noctis, porque ele tá ali vendo a Luna morrer e o jogo quer que você sinta o que o Noctis está sentindo. Porque o jogo tá te colocando no papel do Noctis, então você tem que ter ele quer te passar o sentimento do Noctis. Em nenhum momento do jogo, vocês me corrijam se eu estiver errado, em nenhum momento do jogo ele te faz importar com o relacionamento dos dois, ou romântico que seja, entendeu? Porque tipo assim, mostra eles pequenininho, amigos de infância. Em nenhum momento você vê que eles se tornaram namorados, apaixonados ou o rei que está prometido para ela e estão apaixonados, entendeu? Em nenhum momento o jogo me fez importar com esse relacionamento romântico que teoricamente existia, né? Então, tipo assim, em que momento que eles passaram a ser esses adultos apaixonados, de amigos de infância para adultos apaixonados, né? Em que momento que o jogo me fez importar que o Noctis está sofrendo com a morte da Luna ali naquele momento, tanto é que ele fica louco no próximo capítulo, fica chorando o tempo todo no próximo capítulo, né? Então, tipo assim, isso eu acho que talvez é o pior problema da Luna, que nem a Luna em si, é o jogo te forçar a ter a reação do Noctis e sem te dar o desenvolvimento daquilo ali, entendeu? Sabe o que mais eu não gostei disso tudo, da questão da Luna? É porque, por exemplo, quando ela morre, você não sente nada. Mas aí é uma oportunidade perdida do jogo. Ele poderia te fazer sentir e ele não consegue fazer. Só que até aí eu ainda aceito, porque eu entendo que o foco do jogo, tipo, eles quiseram gastar a tela em outras coisas. E são coisas que eu gosto, na questão do bromance, dos amigos, do vilão também. Eu não sei se, tipo assim, teria que ter um capítulo em que ela fizesse parte do grupo pra você se importar com ela um pouco mais, sabe? Não sei se caberia na história. Mas enfim, aí o que realmente assim, eu achei ruim mesmo. O final, quando tá perto do final, o jogo todo ela ficou, sabe, a atitude dela era a atitude do oráculo. Ela tinha a missão de entregar o anel, de guardar o anel, de ajudar ele a cumprir o destino dele. Aí no final ela fala que ela daria tudo pra ter mais um momento com ele. Aquilo ali foi igual no final do Esquadrão Suicida, quando o cara falou que eles eram a família dele. Sabe? É muito, sabe? É um negócio que chega um ponto em que você fala assim, não, aí você tá tentando me enganar, cara. Aí falhou. Não teve desenvolvimento suficiente pra falar aquilo, entendeu? Exatamente. Eu concordo com vocês. Da parte dela, a impressão, a sensação que eu tive é que ela simplesmente estava querendo cumprir, como que fala? O chamado dela, que seria esse casamento com o rei de Luxus lá, seria simplesmente para isso. Puro, como é que fala? Missão, é a missão dela. Por trabalho, assim. A missão dela. Não é uma coisa que ela ansiava por isso. Mas da parte do Noctis, também tem isso. Só que eu senti um pouco que ele, ao longo da jornada, ao longo do jogo, ele passou a querer. Eu tive essa impressão, porque os amigos dele ficam lá zoando, falando, zoando não, né? Comentando. O que você vai fazer quando você encontrar ela? Aí mais pra frente um fala, esse casamento, você ainda vai querer? Sabe? Eles ficam botando bola nesse casamento e eu acho que isso... O Noctis não respondia nada. Se vocês lembrarem, normalmente ele não falava muita coisa. Ele só respondia, não sei. Ou não respondia nada, ficava calado, só fazia sabe? Aí eu tive a impressão que ele tava mudando a ideia dele, ele tava querendo isso, e não como simplesmente obrigação, mas não sei. E, assim, de qualquer forma deveria ter sido melhor aproveitado isso, né? Não, na verdade, sim, não foi aproveitado de forma alguma, cara. A Luna, ela é realmente... inútil.
Pra mim ela é menos importante do que a Lightning. Que apesar de ser uma porta, é a protagonista do jogo. Concordo plenamente. Então. E o negócio é que, tipo assim, as ceninhas que mostravam ele, eu achei estranho isso. Porque ela sempre parece mais velha. Então dava uma impressão de ser um negócio meio irmãozinho. Assim, exatamente. Ela cuidava dele como ela sentia que ele era o irmãozinho menor dela, que ela tinha que cuidar. Então, assim, eu não sei, sabe? Assim, o final. Eu acho bonita a cena final deles ficarem juntos e tal. Então, assim, é isso que é ruim, sabe? Se simplesmente não tivesse sido aproveitado, era uma coisa. Mas o jogo realmente precisava. Ele te engana no final, porque ele precisava disso pra fazer a resolução do personagem. O Noctis ele não conseguiria se resolver sozinho. Ele precisava dela. E aí eles não criam isso aí, e aí fica realmente um buraco. Que é a parte que a gente reclama, né? Assim. Eu acho que o grande problema da Luna, talvez eu tenha uns outros 2 exemplos, mas da Luna, eu acho que até do pai do Noctis, né? Como é que ele chama mesmo? Regis. O Regis. Eu acho até o problema do relacionamento do Regis com o Noctis também não é muito bem desenvolvido no jogo. Concordo. Né? Então, tipo assim, naquela cena inicial, é uma cena muito massa, que ele chega lá e tá preocupado com o filho dele, parece que ele já sabe o que o filho dele vai ter que enfrentar, né? Parece que ele já tá meio que prevendo ali o que vai acontecer e tal, que é as coisas que a gente vê no filme que acontece, né? Mas assim, depois que o Noctis descobre que a cidade foi atacada e que o pai dele morreu, aquilo ali não teve impacto nenhum pra mim, sabe? Tipo assim, porque o jogo não gastou tempo construindo a relação do Noctis com o pai dele, né? Tudo bem, você vai falar assim, tá espalhado em várias coisas, tem trailer com eles se interagindo e mostrando a relação amorosa de pai e filho ali, só que cenas que não foi pro jogo, não sei porquê. Tem coisa nos animes, tem coisa no Kingsglaive, tem coisa no outro jogo que lançaram, etc, etc. Mas mesmo assim eu acho que sabe, não tem o desenvolvimento suficiente para você se importar com aquilo. E eu acho que da Luna pra mim é o mais grave, mas do Noctis com o pai dele também eu acho que é um outro problema. Cara, isso aí tudo que você falou eu resumiria em um dos pontos mais negativos do jogo pra mim, que engloba tudo, cara. Infelizmente Final Fantasy XV ele não é uma obra completa. Ele não é redondo, sabe? Ele não existe sem os spin-offs dele. Isso é muito ruim. Muito ruim. Porque, tipo assim, os spin-offs, eles existem pra acrescentar, pra você ter mais daquilo que você gostou tanto. Só que nesse caso, cara, quem não assistiu os animes, tem muita coisa que cita no jogo, cara, que você fica boiando total. Exato. Do relacionamento de todos os personagens, inclusive do mais importante, que é o da boy band. Sem o anime, o anime, né? Fica falhado, sabe? Você, beleza, quem que é o Gladius, o Ignis e o Prompto sem os animes? Sabe? Você não tem essa resposta, você não consegue saber. Você sabe no máximo que o Gladius ele é um guarda-costas, assim. Na verdade, os 3 ficam sendo guarda-costas dele. Sabe? Mas não dá pra saber que um era amigo da escola, não dá pra saber. O outro era babá e o outro era o guarda-costas. Não dá. Não tem como ter noção. Não tem. Então, assim, isso aí eu acho que é a falha que eu mais reclamaria, sabe? O Kingsglaive também, eu acho excelente, assim, o filme, mas toda aquela ceninha do pai dele morrendo, cara, sabe, nem mostra, assim, é muito rápido, muito batido no jogo. Eu fiquei, não, mas é estranho, sabe, assim, é uma coisa que quando a gente assistiu o filme a gente se perguntou como que eles fariam essa ligação e não ficou bom. Não ficou bom. E foi de última hora também, né? Muitas das cenas que aparecem do Kingsglaive ali foram adicionadas no último patch do jogo antes de lançar. Que a própria Square já deve ter visto esse problema antes de lançar. Agora, uma outra coisa, Demeter, é que eu acho que, concordo com o que você falou, mas eu acho que mesmo você juntando todos os spin-offs e as outras coisas em mídias diferentes que teve do Final Fantasy XV em uma coisa só, ainda assim fica muito buraco no roteiro, sabe? Fica, certeza. Isso me deixa triste profundamente, porque tem tanta coisa que poderia ter sido explorada.
uma das coisas mais importantes pra mim, por exemplo, que eu achei mais fantásticas, é aquela parte, por exemplo, que você entra lá dentro do cristal e tal, e passa, sei lá quantos anos, você tá com o Noctis velho, né? E aí você tá andando, você tá vendo aquele mundo todo destruído, todo dominado por demônios, aí no meio do caminho você vai lá e encontra o Talcott, né? Primeira coisa, eu já fiquei com raiva porque era o Talcott, sabe? Porque tipo assim, whatever, Tinha que ser a Iris, Que whatever isso, o cara? menininho, sabe? Que isso, mas ele só existe pra isso, Não, Carlão. então, mas tudo bem. É isso que eu tô falando. Esse pra mim é o problema, entendeu? Tudo bem. Ignora o Talcott. Não é esse o... É porque se você colocasse qualquer um deles, não teria o mesmo Não, impacto. tudo bem. Não, Porque não. é uma criança que cresceu, Não, entendeu? entendi. Então, concordo. Expliquei errado, porque não é nesse ponto que eu queria chegar. Mas, whatever, podia ser qualquer um. Aí é o Talcott e tal. E ali, durante aquela conversa com o Talcott, ele tá te contando o que aconteceu ao longo daqueles anos. E é tudo... Isso é muito massa, certo? Isso é massa. Não, beleza, legal. Não, a Iris virou a caçadora. O Prompto não sei o que, o Ignis não sei o que. Você, não, vou ver agora, vou ver umas ceninhas, vou conversar com eles e eles vão me contar o que eles fizeram, tal. Aí você chega lá, encontra os 4 carinhas, aí eles viram e falam assim, então vamos conversar ali e botar o assunto em dia no barzinho, no restaurante. Aí o jogo, tela preta, volta, já tá tudo planejado, tudo pronto pra você invadir a cidade lá e matar o vilão. Né? Não tem nada, não se fala nada. A não ser se você dormir no hotel umas 2 vezes, naquele hotelzinho que tem ali do lado, você dormir umas 2 vezes, se não me engano, tem uns diálogos entre os dois contando algumas coisas. Mas jamais mostra a Iris, por exemplo. Pô, a Iris caçadora, cara. Eu queria ter visto essa porra. Sabe? Isso é o que eu mais queria ter visto. Então, Eu sabe? fiquei muito curioso. Nem que ela aparecesse lá junto com a Araneia, por exemplo. Lá, estamos aqui pra caçar monstros e tal, né? Cara, nem não falo da... Assim, eu queria ter visto a Iris também, mas sabe quem que eu queria muito ter visto e eu não consegui achar lá? A Cindy. Pô, é mesmo, ela não tá lá, cara. Não, falam da Cindy Ela não também, tá lá, cara. Eles falam e ela não tá no único lugar que ela devia estar. Exatamente, sabe, cara? Esse, pra mim, eu não sei o que aconteceu com a Square na hora de desenvolver isso. Eu não sei se faltou dinheiro, se faltou tempo, ou se foi uma opção de design, mas não faz sentido, sabe? Isso é um exemplo só, porque tem vários outros lugares que tem buraco no roteiro, né? Você pega, por exemplo, talvez um dos mais graves de todos, o Imperador lá de Niflheim, que era o vilão principal do filme, né? Ele não aparece, ele aparece uma ceninha no filme, no jogo, aquela ceninha que aparece com a Araneia e com o Ravus lá, né, o irmão da Luna, aparece naquela ceninha e depois você já encontra ele lá praticamente morto, né? Aí tem... Não, antes aparece ele transformado, inclusive. E você luta com ele. Então, eu nem prestei... Você tá falando... Não, você tá falando do Ravus. Não, do Imperador. Do Imperador de... O Imperador velhão lá. Além do Ravus, você luta com o Imperador também. Luta com o Imperador? Porque eu não lembro disso, não. Luta? O negócio... Luta não, só. A parte que ele tá transformado, ele tá bizarro. Não, é o Ravus. É o Ravus. Não. Com um bração grande assim e tal. Não, ele fica falando no seu ouvido ainda. Ué, cara, de qualquer forma... Eu tô doido? Não é possível, não sei se você tá doido. Você tinha fumado o quê? Eu não sei se você tá doido ou se o negócio é tão mal feito que não me marcou e eu não lembro. Em um mês eu já esqueci o que aconteceu, entendeu? Mas, tipo assim, é uma das coisas que me deixou cabreiro, sabe? Tipo assim, porra, o cara era o vilão do filme, o cara é o imperador da porra do império que a gente tá lutando contra... Né? E ele não aparece de forma alguma no filme, não tem um desenvolvimento do personagem, não tem nada, nem tem nada. Eu lembro de ver ele morto, juro pra você, Lerrais. Eu lembro de ver ele morto lá naquele lugar que o Prompto abre, não é isso? Não lembro. Posso estar doido também. Aqui, ó, tô vendo um vídeo aqui. Vocês lembram daquele bicho que fica seguindo vocês e você não consegue matar aquela desgraça daquele bicho? O que te dá... que pega na cena. O capeta. O capeta. Ele é o imperador. Ah, não. Exatamente. Mas o capeta chamava demônios lá, sim, diabolos. Tem um nome. Era... Diabolos, alguma coisa assim. Foras. É Foras. Você só foge dele. Como é que você sabe que é ele? Ele fala, cara. Olha lá, ó. Eu tô vendo um vídeo do YouTube aqui, pra relembrar, né? Ele fala, The Ring, it's mine. Ele fica falando. Ele é o Gollum? Ele... Não. Ele é o Gollum. Ele é o Imperador. 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 Ele é o Imperador
Ele é o Smeagol? Ele é o Smeagol? Não, na boa. Você tá vendo o Senhor dos Anéis? Não. Não, sério, ele fica falando o tempo todo. Você vê que você percebe que ele é um imperador. Eu lembro que ele ficava falando, mas... Ele foi transformado e tal, e sei lá o que aconteceu. Eu juro pra você que eu nem reparei isso. Mas eu assim, acredito em você, mas não reparei. Tá? Não, o bichão, mas tem uma falha absurda. Lembro, mas... Nossa, que raiva desse bicho, eu não conseguia matar ele recuperava a vida, aí só correr dele depois, e aí ele volta mais pra frente, e aí que você luta com ele, com todos os seus amigos, ele consegue. E eu acho que tal. E aí o outro problema pra mim, e que eu não sei se vai ser pra vocês, mas é o Ravus. O Ravus pra mim é. What the fuck, sabe? Pra que ele existe? Por que ele tá ali? Por que ele serve na história? Entendeu? Tipo, tanto no filme quanto no jogo. Pra que ele existe? Qual que é o objetivo de vida dele? Pra que ele tá ali, cara? Eu não vejo motivo nenhum, sabe? E não é por culpa do Ravus em si. Não é porque ele é um personagem ruim. É porque o jogo não te mostra o que tá acontecendo. O jogo não tem uma ceninha com ele fazendo alguma merda, ou mostrando, ou divulgando os planos dele, ou pelo menos alguma coisa parecida, sabe? O jogo não tem nada disso, né? E ainda junto com o que o Demetrio falou, você tem que ver o filme pra você entender mais ou menos por que ele tá com a espada e por que tem o anel, a espada, né? Por que ele tem o braço estragado lá e tal. Você tem que ver o filme pra você entender isso mais ou menos. E mesmo assim, pode passar batido, sabe? Então isso me revolta demais, essa questão do Ravus, do Imperador de Niflheim e tal, isso me revoltou completamente, porque pra mim são buracos no roteiro, sabe? Buracos num ponto-chave da história, né? E tanto é que essas coisas que a gente está discutindo, a maioria das coisas acontece no capítulo 13, né? E tanto é que a Square vai mudar o capítulo 13 para ver se adiciona mais cenas de história, porque... Tanta gente reclamou da porra. Velho. Nossa, Nossa, eu fico grilado com isso, cara. Porque é uma injustiça tremenda você julgar o capítulo 13 e ser o culpado disso. O capítulo 13 é o único que pelo menos se esforça. É o único que tem o final do Ravus. Tem pelo menos alguma coisa do Ravus, né? Porque o resto não tem porra nenhuma. Tem o desenvolvimento do Arden. Tem o desenvolvimento do Nox também, que é a única... Que, tipo assim... O que eu tinha reclamado dele, que ele era um moleque mimado, até o final do jogo, ele ainda é, cara. É no capítulo 13 que ele, sabe, que realmente ele vê, porra, deu merda, fudeu total, perdi o carro, perdi os amigos, perdi o Toba. Aí ele vira gente, sabe? Aí ele fala, não, vou botar o anel aqui e vamos ver o que vira. E aí no final ele ainda zoa, sabe? Isso que eu achei massa pra caralho. Que a hora que ele pega os três, né? Que ele consegue juntar a galera. Aí eu não sei o que eles falam e tal, que ele tava um caco, eu acho. Ele fala, mas lógico, né? Eu tive que salvar o traseiro de vocês tudo, não sei o quê, conseguir as armas de volta, tive que fazer tudo sozinho, pô. Então, isso aí eu achei massa, sabe? Eu achei que o capítulo 13 é o que dá algum complemento. Eu sei que ele não é perfeito, ele é extenso pra caralho. Mas foi as únicas partes que eu entendi da história estão no capítulo 13, cara. Eu concordo com você. O meu problema com o capítulo 13 é que ele é extenso naquele ponto lá, desnecessário, porque o Arden tá só falando com ele de forma muito misteriosa e em pouco, né, assim, você fica tipo meia hora andando por uns corredores e lutando com aquela porra daquele anel que é uma bosta, e ele vai falando assim, uma vez a cada 10 minutos, alguma coisa. Mas o resto, os outros problemas aí do Ravus não se aproveitar e tal, isso aí devia ser resolvido em outros pontos do jogo. O capítulo 13 é o que acontece as coisas mesmo. Talvez pode até se resolver, tipo, antes do capítulo 13 mostra uma ceninha do que tá acontecendo, ou durante o capítulo 13 acontece alguma coisa, mostra mais uma ceninha, e aí sim você vai lá e enfrenta o Ravus no final e tal, né? Ou, sei lá, mas é o que o Demetrio falou mesmo. Faltou o desenvolvimento ao longo de tudo, Faltou, né? E assim, cara, na minha opinião, era muito fácil eles resolverem isso pela própria lógica que o jogo consegue criar. Porque, óbvio, a questão da Luna. Como que você desenvolve uma personagem sem poder adicionar ela no gameplay? Para você adicionar
momentos do gameplay em que você desenvolve a Luna, que você desenvolve mais a questão do pai dele, tudo isso, eu acho que é meio impossível mesmo, porque o gameplay ele se resume à jornada dos 4, certo? Só que o que seria mais fácil de fazer é o que é feito em Lost, sabe? Que é os flashbacks momentâneos, assim, vinculados ao que você precisa naquele momento. Porque, tipo assim, ou você constrói o negócio ao longo de 50 horas de gameplay, ou você constrói ele imediatamente no momento em que você precisa. Sim. Sabe? No momento em que ele perde o pai, tipo, naquela primeira viagem que ele tá indo ali pro cais de Galdin, tinha que ter um momento que te obriga a pescar e ele tinha que ter uma memória relacionada a isso com o pai dele. Boa. Sabe? Boa ideia. Do pai dele ensinando ele a pescar, fazer alguma coisa assim e tal, ou relacionada ao carro, que seja. Não, e 2 ou 3 vezes cena... que ele fizesse isso já era suficiente. Já era suficiente. E próximo do momento em que você precisa sentir. Que aí a hora que o pai dele morre, você acabou de ver aquela cena, você sente, sabe? Exato. É diferente do que você sente de ter 50 horas com a boy band, aí o final da boy band te afeta muito mais. Mas não fica tão perdido. A questão da Luna poderia ter tido mais ceninhas assim, principalmente ali, a hora que ele tá na cidade preparando pro ritual, né? Ali, em alguns pontos, tinha que acontecer uma memóriazinha, sei lá, dele. Ele vendo os dois juntos na cidade, sabe? Nem que crianças. não precisava nem ser memória. Se eles tivessem feito os dois se encontrarem antes de acontecer a merda, tipo, encontra, tem uma ceninha lá de 10 minutos deles finalmente se apaixonando e tal, você vê aquilo na cena acontecendo e depois ela morre, aí, cara, aí era outra história, mas, sabe? Eu ia achar meio forçado, sabe? Então, seria forçado, mas ainda seria melhor, porque, cara, eles nem se encontram. O Noctis tá lá no meio do povão e ela dando um discurso lá, é a única cena que eles trocam um olhar, entendeu? Tipo... só dá uma balançadinha. Mas eu achei bonita essa cena, eu achei bonita ela. Essa foi uma das cenas que quase me emocionou. Não, então, dos dois, uma sabe? cena, mas é aí que tá a minha questão toda. Até sentei na cadeira aqui direito. É aí que tá, aí que tá a minha questão toda. E aí eu vou usar alguma frase do meu querido canal do YouTube lá que chama Dark Pixel Gaming, que eu até passei para vocês que analisa um pouco essas coisas, mas que é a questão do payoff, né, que é o presente para você, a recompensa, a conclusão do negócio, e a questão do desenvolvimento. Os payoffs do Final Fantasy, né, o que ele te entrega é extremamente bem executado. A cena da Luna dando um discurso e o Noctis ali trocando um olhar é extremamente bem executado. Mas o desenvolvimento até ali é uma bosta. Entendeu? Eu digo, da relação do Noctis com a Luna. Entendeu? A cena, por exemplo, de você... do pai dele lá no começo... pôr na mão no ombro dele, falando walk tall, my son, não sei o que, aquela cena é extremamente bem executada, extremamente bem atuada, dublada, etc, bonita, sabe, é emocionante, mas não tem o desenvolvimento para você se importar com aquela relação, entendeu? Então eu acho que o grande problema é isso. Final Fantasy é um conjunto de excelentes cenas de conclusão ou de recompensa para o jogador, com pouquíssimo desenvolvimento ou construção de alguns personagens, entendeu? Exatamente. E é por isso que eu acho que esses flashbackzinhos, porque você arrumar a estrutura do gameplay pra fazer isso, eu acho que era impossível, sabe? Teria que alterar o projeto completamente. É verdade. Não dava pra ser essa jornada da boy band. Eles teriam que passar por diversas situações em que a Luna entrasse na equipe, que é o que o Final Fantasy, os antigos, faz, né? Ele mistura mais as equipes para você ter mais tempo para se adaptar com todos os personagens. Mas como esse não tinha esse foco, eu acho que com esses pequenos flashbackzinhos já resolvia tudo. Inclusive nem precisava de filme, nem precisava de anime, sabe? Se você tivesse, por exemplo, flashbacks próximos do momento em que o Prompto some, por exemplo, ou próximo de uma cena em que você vai ter o bate-papo deles lá, ou até naquela cena do próprio bate-papo lá, você bota um flashbackzinho dele gordinho, sei lá, sabe, alguma coisa que mostra essa relação deles do passado, e pronto, você já tinha criado.
Ou você mostra uma cena do Nox visitando o Ignis na cozinha, ele pequenininho indo na cozinha. Não pequenininho, né? Porque aí não tinha jeito. O Ignis não é tão velho. Mas assim, dele já adolescente, indo visitar o Ignis na cozinha, fazendo doce especial lá e tal. Pronto, sabe? E o Gladius também, uma cena deles treinando juntos. E o Gladius dando rala nele e tal. Acabou, cara. Você já tinha apresentado tudo o que precisava. O próprio anime é enrolação. Você não precisa do anime pra mostrar aquilo. Com uma cena você conseguia. Mas aí, sabe, acho que a decisão errada foi essa daí. Eles pensaram que, tipo assim, a gente não vai conseguir apresentar isso tudo dentro do jogo, aí vamos fazer um monte de spin-off pra tentar explicar as coisas. Aí eu acho que foi a cagada, sabe? Porque fica tudo vendido, tudo mal explicado, e os como que você falou? Payoffs. E os payoffs não funcionam direito. Os únicos payoffs que funcionam são os das coisas que eles conseguiram. Exatamente. E aí, só comentando essa cena do discurso, que eu acho que é uma cena que, assim, lógico, teria como ser muito maior a importância, mas como eles conseguiram me apresentar os dois, mais a Luna, né, como sendo essa pessoa focada na missão, sabe, que o negócio dela é fazer ele cumprir o destino dele, sabe, não tinha nada de amor envolvido. O discurso dela é um discurso apaixonado pela missão, e aquilo ali me tocou, porque é um momento em que ela olha pra ele assim, ela não olha pra ele como um casal apaixonado, sabe, ela olha, aí escorre uma lágrima dele assim, e ele faz, ele acena com a cabeça positivamente, assim, sabe, é um aceno que, tipo assim, saquei, sabe, eu entendi que a mensagem é pra mim. Então, assim, naquele momento fez sentido. Aí dali pra frente, a hora que tentaram forçar o romance, aí já pra mim descambou, sabe? Que aí foi um negócio que eu não tava preparado. Mas vamos voltar aí pras coisas boas, galera. Esse jogo tá uma bosta. Cara, não, peraí que tem mais coisa ruim, cara, infelizmente. Ah, meu Deus. É foda ficar falando de coisa ruim por a gente ter gostado do jogo, né? Mas não é perfeito. Mas o sentimento final é positivo. Mas ele tem defeitos. E outro, um dos que mais me incomodou é a câmera. Cara, eu tenho raiva daquela batalha contra o Leviatã. Eu tenho raiva. Muito mais raiva do que qualquer coisa. Sério. Tem um momento lá que ela empolga, né? Tem uma primeira parte e uma segunda parte. A primeira parte é horrível. Eu achei horrível. Aquilo não funciona de jeito nenhum, na minha opinião. Você fica caindo na água. Eu tentava, cara, não cair na água, mas não dava. Cair na água e quebra todo o ritmo daquela batalha. E aí você não acerta o bicho, você não sabe se você tá acertando, você não sabe se tem que continuar tentando, você não sabe se tá fazendo algum efeito. E aí do nada, não sei o que eu fiz que causou a cena pra acontecer lá, e aí foi pra segunda parte da batalha. Que ele é super poderoso. O Super Saiyajin lá. Dragon Ball. Aí é mais fácil dar certo aquela parte, só que também a câmera atrapalha lá. Ficou mais foda e tal, ficou mais fácil de jogar, você só segura o bola lá e pronto. Mas mesmo assim, eu ainda achei a câmera muito ruim. Outro momento ruim não, terrível. É contra o Adamantoise, a montanha gigante, a tartaruga gigante. Cara, vocês procurarem qualquer vídeo no YouTube aí da luta contra o Adamantoise, vai ver um tanto de problema de câmera, que às vezes você não vê o bicho, às vezes você não vê o Noctis, às vezes você não vê seus companheiros, às vezes você não vê nada, fica atrás da cauda do bicho, ou sei lá, da perna do bicho. Muito ruim. Muito terrível isso. A luta com a Adamantoise a nível de câmera é totalmente bugada. Totalmente bugada, literalmente bugada. Não é porque você tá jogando errado nem nada, não, mas é bugado mesmo. Aquele é o exemplo perfeito, que aquele é bugado.
Do Leviatã. Cara, mas não é, a questão Ah. é a seguinte, cara. Câmera não funciona pra criatura gigante. Não funciona. Não, isso é assim, verdade. não é Final Fantasy XV, cara. Isso é videogame. Sim, sim. O único jogo que conseguiu fazer isso que eu me lembre é God of War. E Shadow of the Colossus? Mas Shadow of Colossus eu também Não, apanhava. mesmo também tinha porque... problema. Mas God of War só fez isso certo porque a câmera era praticamente fixa, né? Isso, a câmera não gira exatamente. em torno do monstro nem nada, né? Era isso que eu tava comentando com o Demet esses dias. Eu acho que eles deviam ter colocado uma câmera fixa. Não fixa em um só ponto, né? No God of War até ela fica mudando dependendo do momento da batalha, do jeito que tá. Eles tinham que coreografar direito, assim, pra dar certo em um ângulo certo e vai mudando e tal. E, cara, eu acho que seria muito melhor. Todas as batalhas com criaturas gigantes no Final Fantasy, e isso é uma coisa triste porque são momentos importantíssimos, né, que as batalhas contra os 6 e todas horríveis, cara. Não consegui ter prazer em nenhuma. A do Ifrit eu fiquei muito empolgado, é a melhor. A melhor é a do Até Ifrit, porque ele não é tão grande, né? Ele é o menorzinho deles. Realmente. Ele não é o menorzinho deles, mas ele é um dos menores. Realmente eu concordo com vocês. Eu acho que a câmera é um dos grandes problemas técnicos do jogo. Mas pra mim, cara, não tá nem de longe perto dos problemas que a gente falou aí com relação ao roteiro. Eu acho que a câmera não me incomodou tanto quanto. Eu acho que a câmera incomoda, tipo assim, nossa, que raiva dessa porcaria e tal, né? Mas o do roteiro é tipo assim, nossa, que tristeza, poderia ter sido muito melhor, sabe? Isso, E eu acho que esse sentimento é pior, sabe? É igual o Metal Gear Solid 5, episódio 2 lá, capítulo 2 ou whatever. Aquilo lá, cara, dá raiva, né? Não é porque o negócio é ruim, não é porque tem defeito, mas é porque, tipo, porra, poderia ter sido diferente, poderia ter tido mais coisa. É justamente por ser bom, né? Exatamente. É por isso que a gente critica. E eu tenho um outro comentário também, mais ou menos ruim aí, técnico. Se vocês não tiverem mais nenhum, a gente pode finalizar e passar aí para os momentos mais memoráveis que vocês acharam. Mas eu fiquei com dó, porque pelo menos eu não joguei dessa forma, mas o uso de magia é muito limitado, não é? Você não tem incentivo para usar. Exceto quando você quer cheatar, né, Lehais? Quando você quer fazer level 99 lá, usando o Espericast da vida lá, ou quer matar o último weapon lá, usando os flare da vida lá, né? Não é cheatado, mas tipo assim, é um tease, né? Uma coisa mais facinha pra você fazer. Mas o jogo não me forçou em nenhum momento a usar magia, que é uma coisa tão intrínseca à franquia Final Fantasy, sabe? Todo jogo tem magia, tem um personagem que é o mago que você tem que usar, sabe? E eu não senti necessidade nenhuma de usar magia. E a outra coisa pra mim, que também é intrínseca da franquia, é os summons lá, as invocações, né? E lógico, no Final Fantasy XV eles optaram por fazer umas invocações absurdamente poderosas que destroem 99% dos inimigos do jogo, né? Então não faria sentido se você pudesse usar toda hora. Mas de qualquer forma eu achei eles muito aleatórios, né? Tem certas coisas que você tem que fazer, situações que tem que acontecer para você poder invocar eles, mas mesmo assim elas são muito aleatórias, né? Então eu achei um pouco desperdiçado, digamos assim. Eu fiquei saudoso de usar magias e de usar summons no Cara, você lembra que eu te falei que eu não tinha conseguido o troféu de fazer uma invocação até o final do jogo? Sério? Sério, não consegui o troféu, né? Porque as invocações durante a história, elas não contam pro troféu. Tem que ser aquelas em que você tá fora, assim, né? Você tá em uma batalha, tá tenso. Tá de boa. Aí eu zerei sem o troféu. Aí eu tô no pós-game, tentando pegar os outros troféus e tal. E do nada acontece. Aí aconteceu uma vez. Apareceu a Shiva. Depois, umas 2 lutas pra frente, aconteceu de novo. Depois, na outra luta, já aconteceu de novo. Foi tudo a Shiva, eu não sei porquê. Pode ser a região, pode ser... tem que ter um pouquinho de água, eles dizem. Uma região com água e tal. Tem como você chamar até o Carbuncle lá, aquele bichinho do demo.
Ele é uma das invocações, mas tem toda uma... Sei lá, eu achei meio... O bichinho do capeta é foda, hein? O bichinho do capeta. Cara, mas sabe... O bichinho do Deus. Putz, agora que eu entendi. Cara, sabe uma coisa que eu... Assim... Eu não sei se eu vou discordar de você, Carlão, porque realmente, assim, o uso dos summons ficou muito diferente do que a gente é acostumado em outros Final Fantasies, né? Só que aí eu vou comentar uma coisa que é um ponto positivo, que talvez entre essa parte aí. Que esse Final Fantasy, até o que a gente falou mais cedo, dele ser uma... dele fazer tipo uma homenagem, né, aos demais Final Fantasy. Então tem muita coisa que ele tenta adaptar de uma forma que eu diria assim, você pegar a loucura de Final Fantasy, o quanto ele é conto de fada em alguns pontos, e tentar adaptar para esse lado mais sombrio e mais realista do negócio, sabe? Então, por exemplo, os bonequinhos dos Final Fantasy iniciais, né, que são aqueles chibizinhos em 8 bits. Eles aparecerem quando você está comprando arma, na comida preferida deles, sabe? E eles ficarem comemorando e tal. Aquilo ali eu achei muito bacana. A Iris te dá aquele... Moogle. O bonequinho pra cá, né? Isso, o Moogle, que é um bonequinho de pelúcia e tal, que é uma adaptação. E aí no caso dos Summons, que eu fiquei pensando assim... o que são os summons, na verdade, né? São divindades, são deuses. Então você tá tipo, fazendo um trabalho de clérigo, né? Você tá chamando um deus pra te ajudar. Então isso no jogo, apesar de que no gameplay varia muito, porque eu usei pra caralho, cara. Durante o trecho final do jogo, eu usei muito, sabe? Toda hora eu chamava. Porque dava a música, eu ficava escutando a música. E a hora que tocava a música eu já mandava o L2. Então eu gostei disso, porque foi a forma que eles adaptaram para esse cenário, saca? Se você simplesmente chamasse e ele viesse como por exemplo, aqui, o barbudão lá, né? Ele viesse um barbudão e ficasse num tamanho de boa, assim, do seu lado, e você pudesse controlar ele na batalha, sei lá. Ou ele ficar lutando junto com os 4, né? Eles lutando lá e ele atacando, alguma coisa assim, que pareceria mais, entre aspas, com os antigos. Parece que iria diminuir um pouco a importância deles. Vocês não concordam? O que eu acho bacana é que eles estão vinculados à história. Eles não são seres... que você vai lá, encontra como se fosse um colecionável do jogo, você encontrou todos, ganhou um troféu, sabe? Eles não são só isso. Eles estão vinculados à história, eles são importantes para a evolução do Noctis. Isso eu achei muito massa. E isso é tudo, sabe? Isso são eles, o Cristal, que também, quem jogou os Final Fantasy todos sabem a importância do Cristal, né? Então, ele ser a fonte da energia do rei e tal. Isso também, sabe? Todas essas questões que brincam com o próprio Final Fantasy, eu gostei demais. E eu achei que foi uma adaptação que ficou de boa, assim, sabe? Nos vídeos que eu via de gameplay do jogo, eu achava, nossa, que troço bizarro, velho. Parece um negócio imenso, assim, não tem nem lógica, né, o negócio. Mas no jogo, sei lá, pra mim parece que fez sentido por isso, sabe? Por eu estar vendo no jogo todo essas pequenas adaptações de coisas que são importantes para a série, que eles tentaram conseguir encaixar nesse universo mais de carros, né? Que ele parece um pouco com a realidade, né? Então, é só o que eu queria falar, assim. Eu entendo, eu também concordo que difere demais, né? Da forma como a gente acostumou usar summons nos demais Final Fantasy, mas não achei totalmente ruim, não. Legal. Galera, e pra gente fechar o assunto principal, que tal a gente falar dos momentos mais marcantes e memoráveis aí pra vocês de Final Fantasy XV? Demetrio, aproveitando que você tá on fire aí, fala pra nós. Cara, eu vou praticamente continuar no mesmo assunto, porque um dos momentos que me marcou bastante, que eu vou guardar no coração assim, é o momento em que ele vê o Cristal, cara, e toca a música mais clássica de Final Fantasy pra mim. Vocês lembram disso? Que toca aquele pianinho?
Cara, pior que não, eu não reparei. Nossa, cara, essa cena... A hora que ele chega naquele lugar que tem a ponte pro cristal, né? Ele vê o cristal lá na frente e toca a música, cara. Que pra mim, assim, Final Fantasy é aquela música. A primeira vez que ele vê... Você fala lá no finalzinho? É, no finalzinho, a hora que ele vai botar a mão lá, que ele fica preso no cristal. Aí tem uma ponte e o cristal tá lá na frente, é meio etéreo, assim, a cena, sabe? Porque fica tudo, sei lá, meio roxo em volta, assim, não parece um lugar, parece, sabe, um negócio meio em outro mundo. E a hora que ele entra naquela sala, começa a tocar a música, eu achei muito marcante pra quem jogou todos os Final Fantasy, sabe, pros fãs mesmo. Foi um momento que eu achei... Vou até ver o vídeo aqui. Me marcou pra caralho, cara. Veja aí, nossa, eu arrepiei tudo, cara, arrepiei muito nessa hora. E pra você, Lerrais? Acho que o momento mais empolgante, mais marcante, foi a batalha contra o Ifrit. Que teve 2 summons, cara. Inclusive aquele o Bahamut. Aquela aparição dele, aquele golpe dele, eu achei muito foda. Eu achei que já ia acabar com o Ifrit de vez, mas não. Aí vem mais outra invocação. Toda aquela parte lá eu achei extremamente empolgante. E o summon da Shiva é excelente, né? Não precisa nem falar. Por que será, né? Por quê? Eu só acho que faltou o Bahamut dar uma piscadinha, assim, sabe? Nossa. Na hora que ele olha pro Noct, assim, ele manda aquele piscadinha de boca aberta, assim, sabe? Ele só pisca pra Light. Ele só pisca pra Light. Meu Deus. Faz sentido, né? Faz sentido. Cara, pra mim, eu tenho vários momentos marcantes daquele jogo, porque muitas cenas ali pra mim foram extremamente bem executadas, e, inclusive alguns pequenos detalhes, sabe? A cena, por exemplo, que a Gentiana tá no trem lá e ela entra e congela tudo, e ela bota o dedinho na boca do Ardyn, assim, e ele congela. Aquela cena, pra mim, só aquele momento, aqueles 10 segundos, foi fantástico, sabe? Que revela que ela é a Shiva e tal, não sei o que. Eu achei aquilo fantástico. E no final também, e a gente volta no que eu falei, né? Os payoffs fantásticos, mas sem muito desenvolvimento, né? Mas aquela cena que o Noctis está no trono e aí os reis antigos de Lucis vão enfiando a espada nele e o pai dele fica de costa, tipo assim, tentando resistir a não ter que fazer aquilo porque sabe que vai matar o filho, né? E aquilo pra mim foi fantástico, sabe? Eu fiquei emocionado com aquilo. E aí no final o pai vai lá, enfia e acaba, né? Então assim, eu achei aquilo fantástico. Mas novamente, talvez se tivesse desenvolvido um pouco mais a relação dos dois, né? Teria sido ainda melhor. Mas pra mim foi extremamente fantástico. E claro, né, cara? Como eu poderia não destacar um momento memorável, foi o momento que eu tirei zilhões de capturas de telas da minha querida Araneia. Esse foi um dos momentos mais marcantes da Final Fantasy XV. Qual o momento dela? Eu acho que foi naquela segunda vez que você encontra ela. O momento que ela tá na tela, né? No momento que ela tá na tela. Que tem como você posicionar a câmera e ela preenche os 1080p inteiros, assim, ó. Continua aí, Letrinho. Outras, assim, são realmente muitas cenas marcantes, mas outra é a pós-crédito, né? Que ali você sente... Chave de ouro. Fecha com chave de ouro, exatamente. Ali você sente, né, o peso do relacionamento deles e tal, e como evoluiu e como andou, né? E aquilo foi muito massa. Cara, uma coisa que me marcou pra caralho, velho, é que, tipo assim, no final, quando ele volta, 10 anos depois, toda aquela sequência, pra mim, é extremamente marcante. Primeiro, porque você vê o Cais de Galdin daquele jeito, velho, eu me senti terrível, sabe? Parece um lugar que parece ver minha casa daqui a 200 anos. E ocorreu um apocalipse que deixa tudo de noite. Sabe, um lugar que eu visitei tanto e tava sempre cheio de gente, pessoas felizes, comendo. E aí eu passo lá, cara, e tem aquele monte de demônio e tudo escuro.
Cara, foi muito crucificante aquela cena toda. E aí o que mais me marcou desse arco todo era o momento em que ele põe a roupa e, cara, ele fica igual o pai dele. Véi, é muito foda, assim, eles botaram a barbinha só pra você bater o olho e falar, cara, ficou igualzinho o pai dele, velho. Então, assim, você vê que ele começou como um pirralho, chato, escroto. Aí ele passou por todos aqueles arcos, viu a mulher morrer, brigou com os amigos, viu os amigos se sacrificando, teve que se sacrificar no maldito capítulo 13, todo mundo reclama. E aí chega no final, 10 anos depois, que ele passou 10 anos refletindo sobre tudo aquilo, ele tá pronto, sabe? Ele finalmente cresceu tudo que ele tinha que crescer, e quando isso acontece, ele fica igual ao pai dele. Nossa, isso aí é feio. Ou é de dar aquela prendida na garganta, assim. E pensa bem se ele tivesse conseguido fazer o que você falou, né, Carlão? De mostrar mais a relação com o pai. Aí seria mais foda ainda. Não, mas mesmo assim, a cena pós-crédito que vocês falam é do acampamento? No acampamento, tá. Aquela cena pra mim realmente é de chorar. Ainda mais no finalzinho, depois que tá o Prompto chora e não sei o quê, que ele vira pros amigos e ele fala a mesma frase que o pai falou pra ele no comecinho. Isso. Aquela ligação pra mim foi perfeita, sabe? Tipo, o pai dele fala lá, walk tall, eu não sei como é que fala em português a legenda, mas era walk tall my son, e ele fala walk tall my friends. E acaba, né? Que lá pra mim é o ponto principal da história, sabe? Que é ali cabeça erguida. Que é ali que culmina o relacionamento dos amigos, que é ali que te mostra toda aquela construção ao longo de 50 horas e 60 horas de jogo, todo aquele desenvolvimento, o payoff acontece exatamente ali da forma mais épica e triste possível, né? Mas acontece ali, então acho que E o Noctis não chega, assim, o jogo não mostra que o Noctis chega a falar claramente pra eles que ele vai se sacrificar ali, né? Pois é, mas isso eu acho que fica meio implícito porque parece que eles já estavam conversando há um certo tempo ali naquele... Isso, é isso que eu pensei também. Não, mas, cara, tem um detalhe, velho, que eu fiquei na dúvida. Se, na verdade, aquilo ali foi antes ou depois. Aquilo ali, eu acho que é... Eu acho que foi antes. Sabe o momento que eu reclamei, que eles falam que vão conversar? Isso. Eu acho que é naquele momento. Cara, mas o detalhe é que ele tá sem o anel. Não sei. Então, não, mas você acha que ele tá ficou de vivo? terno, cara. Ele tá de terno. Não, eu acho que então, mas ali aquela roupa tipo não é um terno, só que ele põe um negócio por cima. Não, então, beleza. Mas assim, eles não estão preparados, tipo assim, ao que seria no final mesmo, sabe? Tipo, depois de tudo. Sei lá, eu acho que mas, tipo, ali naquele momento, se fosse antes, eles tinham que estar com um roupão. Pois é, mas então, se fosse aquela depois... Aquela roupa que eles estão no acampamento é simplesmente a versão daquela roupa foda sem a parte de cima. Sem a jaqueta. Não, os outros estão com a roupa normal, não estão, não? Eu falo... Não. Eles estão com aquela também, a foda, só que sem a jaqueta. Deixa eu até confirmar aqui. Quase certeza que sim. E mesmo, Demetrio, eu acho que se fosse depois, não faz sentido, porque, tipo assim, eles se encontram ali depois, que é aquele momento que o Noctis pede a máquina fotográfica e pega uma foto, né? E aí ele já vai sozinho direto pro trono. E pra encostar no cristal assim, e quando tal. eu falo depois isso. Entendi. É depois. Mas eu falo depois, assim, dele ser ali tipo uma visão mesmo, sabe? Um Jesus Cristo que voltou. Porque ele fala assim, eu tô em paz. Só queria dizer que eu tô em paz. Mas agora, nesse momento aqui, olhando pra vocês, eu só queria dizer que é muito mais do que eu consigo aguentar. Mas eu acho então, que tipo isso assim, realmente depois. Eu acho que ele fala que tá em paz com a decisão que ele tomou de se sacrificar e etc, entendeu? Entendi. Acho que pode. Faz mais sentido. Eu só fiquei na dúvida por conta do anel, sabe? Por que ele não tava com o anel nessa maldita cena? O anel dissolve, né, na mão dele. Mas aproveitando que vocês falaram isso, um outro momento muito marcante pra mim, e que, tipo assim, um momento mind-blowing total é aquele negócio, né? A mecânica de tirar foto ao longo do jogo é super legal, né? Pronto, tira foto, sai umas fotos legais, sai umas fotos engraçadas, tal, não sei o que, você se diverte com aquilo e você pensa que é só aquilo, né? E aí chega no final, tem
eles usam aquela mecânica de uma forma muito inteligente, porque o Noctis fala assim, me dá a câmera aqui que eu vou escolher uma foto para me levar comigo, né? E aí é a foto que aparece no final como o seu certificado de conclusão e também na beira do trono lá quando ele tá com a Luna, né? Dependendo do que você escolher. Não escolham a Cindy. Não escolham a foto da Cindy. Ou escolham a Cindy, porque vai ser muito engraçado. Então, mas tipo assim, eu achei aquilo muito inteligente a forma como eles usaram, sabe? Não era só simplesmente uma mecânica de foto igual tem a mecânica de tirar, de pescar, sabe? É um negócio que fez parte da história, que usou aquilo ali como uma coisa emotiva, sabe? Eu achei muito legal. Te obrigou a rever todas aquelas fotos. Fora você que no final, desde o começo. Nos créditos ainda passa algumas das fotos, né? Enquanto tá rolando passa os créditos. também, realmente. Uma cena que eu sim, que me marcou muito, eu já falei dela mais cedo também, que foi a cena do Regalia. Que primeiro ela é uma sequência de ação que eu achei bacana, eles fugindo lá e tudo explodindo e fogo pra todo lado. E aí o Regalia fica todo destruído, e aí ele vê o Regalia, e aí tem a única cena que tenta fazer uma relação direta com o pai, né? Que ele vê o pai saindo do carro, e aí ele fala, obrigado, pai. Aí, aquela cena ali, eu também dei uma segurada, assim. Dei aquela engolida seca. Mas é isso aí, galera. Esse foi o tópico principal da semana. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer em breve mais discussões aí de jogos do momento para vocês. E pra gente finalizar o podcast número 24, nós vamos falar um pouquinho de o que cada um tá jogando ao longo da semana aí. Leandro, o que você jogou essa semana, meu amigo? Cara, eu joguei um jogo aí que chama... talvez vocês conheçam. Final Fantasy XV. Não é possível. Olha só. Não é possível. Inesperado. Então, obviamente eu não vou comentar nada porque eu já falei tudo que eu queria. Obrigado. Gostou, cara? Você gostou? Muito bom, muito bom. Bacana. É isso aí. Platinando ele agora. Demetrio, e você? Cara, essa semana eu tive o prazer de jogar um joguinho aí que foi desacreditado por muitos. Inclusive quem vos fala, né? Não por mim, jamais. Pois é, que foi Resident Evil 7, né? Um jogo assim que eu não vou falar muita coisa não, porque eu acho que a gente precisa discutir ele a fundo, precisa pensar bem no que a gente fala nesse podcast, que a gente fala muita merda, a gente percebe isso depois. E a gente se sente mal por ter falado tanta merda, por ter criticado tanto. Mas eu joguei Resident Evil 7 e a única coisa que eu vou falar aqui é que eu queimei língua mesmo. Foi um jogaço, foi Resident Evil 7. Resident Evil 7 de raiz, bom pra caralho. Se você aí não jogou, vai lá, gasta seu dinheiro, jogue. Porque vale a pena. É isso aí. E eu joguei muito pouco essa semana, ando meio enrolado aqui, mas eu joguei... Não foi nem essa semana, acho que foi durante o final de semana, joguei até com o Rai, a gente jogou um pouquinho de Astroneer, né? Um indie aí que está em acesso antecipado no Steam, de exploração espacial, e você constrói bases, você expande a base, você pega recursos, e mesmo no acesso antecipado, tá numa versão pré-alpha, e o joguinho é bem divertido, bem complexo, e tem muitos bugs ainda para serem corrigidos, mas pode ser jogado de forma cooperativa e tal. Então quem quiser dar uma olhada, eu recomendo. Achei super legal. É um negócio que talvez vai ficar até melhor que jogos aí como No Man's Sky, que também não é difícil ser melhor que No Man's Sky, né? Mas é uma coisa que vai ficar tem um estilo bem Minecraft, que você mexe no terreno, né, coleta recursos e constrói as coisas e descobre novas receitas e tal, e vai fazendo, explora o planeta, explora outros planetas e constrói veículos e tal. Então é muito divertido. O nosso Deixa eu te falar, na hora que você descobre uma nova receita, ele fala assim: That's it! I came up with a new recipe! New recipe! Não, ele não fala, não tem voz, mas se tivesse seria o Ignis, com certeza. Mas é isso aí. Peraí, já que vocês mencionaram o Ignis, aquilo que todo mundo pensa
a hora da morte da Luna, quem ficou mais chateado pelo Ignis ficar cego do que a Luna morrer? Ah, pelo amor de Deus, com certeza o Ignis fica cego, cara. Exato. Na realidade, eu fiquei mais chateado com o Noctis e o Gladius brigado do que tudo, cara. Que lá deixou angustiado. Foi a merda toda, né, cara? É, a merda bosta. É. Aquela parte toda é muito chata, assim, é muito tenso, né? Mas é isso aí, galera. Esse foi o Super Gamecast 24. Obrigado para quem está acompanhando a gente aí. Fiquem sempre ligados no supergameplay.com.br para todas as notícias do mundo dos games. E Demetrio, obrigado pela presença. Opa, cara, foi um prazer inenarrável. Lerrais, obrigado pela presença. Valeu. Demetrio, pra gente não ficar sem, você quer pedir Dino Crisis pra Capcom? Nossa, cara, é verdade. Eu ia aproveitar a oportunidade, na hora que eu falei o que eu tava jogando, né? Uhum. Então, Capcom, cara, você tá com moral, acertou no Resident, então faça Dino Crisis, por favor. Certeza que vai ser outro acerto em cima, em cheio. É isso aí, galera. Até a próxima semana. Um abraço.